Olá, gente. Muito boa noite para quem está assistindo agora a gente aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde para as pessoas que acompanharão depois através do Instagram, também no YouTube, no Facebook. Eu quero, primeiramente, cumprimentar todos vocês que estão ao vivo conosco e dizer de todo o meu coração muitíssimo obrigado pela participação de vocês, pelo atendimento ao meu convite para participar do NoCast. Esse é o número 1. Um sonho sendo realizado nessa noite e eu quero exatamente assim, participar com vocês e dizer muito obrigado de todo o coração. Eu quero também fazer um agradecimento a muitas pessoas que contribuíram para que isso aqui acontecesse. Elas sabem, elas estão me assistindo agora e elas sabem o quanto eu sou grato por toda a força que deram para que esse programa chegasse até a noite de hoje. Eu quero agradecer aos patrocinadores, ao Kumon, lá na Abel Cabral, 2598, contato 3302-4328, Instagram Kumon Nova Parnamirim, na administração de Silvia Crumenal Epaim e Jó, seu esposo. Quero agradecer também a churrascaria Boi na Brasa, a churrascaria mais tradicional do Parnamirim. Aqui conosco desde 1980, faz parte da nossa história recente de nossa cidade. Eu quero muito agradecer ao Boi na Brasa e dizer que vão lá saborear a comida maravilhosa que é feita com muito amor e um atendimento extraordinário. Também quero agradecer a RN Projetores na pessoa do nosso irmão amado Isaqueu. Quero agradecer demais eles estarem acreditando nesse projeto. E dizer para vocês, meu povo, que diante desses conflitos atuais que a gente tem vivido, diante dessa confusão toda mental que vive o Brasil e o mundo, nós estamos saindo de uma pandemia gravíssima, vista antes, creio que só na peste negra, nos anos 1500, e também na grande crise da gripe espanhola, na virada do século passado, aí agora, em torno de 29 mais ou menos, e agora em 2022, novo milênio, a gente enfrentou essa pandemia seguida de uma guerra um tanto quanto acentuada lá da Rússia com a Ucrânia. E diante disso, eu estou trazendo a pessoa querida, um gentleman do Evangelho, o pai de Sofia, o esposo da Dani, o administrador de empresas, um técnico em edificações, um tecnólogo em teologia. Eu estou trazendo aqui essa noite para conversar sobre a leveza de Cristo para os dias conflitantes atuais, esse desequilíbrio emocional, né, psicológico que as pessoas têm enfrentado pós-pandemia. Eu estou trazendo Inácio para que ele traga para nós, Inácio Fagner, nessa noite, eu diria, uma palavra de conforto, uma palavra, como é que eu posso me expressar melhor, de alento para momentos que a gente tem vivido. E espero que seja esse nosso primeiro encontro proveitoso para muitos que estão nos assistindo. Gostaria, meu irmão Inácio, que você se apresentasse, falasse um pouco com as pessoas, dissessem quem é você, porque eu sou suspeito, né? Totalmente suspeito, né? Você é um amigo de muitos anos, né, querido? E eu quero que as pessoas conheçam um pouco de você para que a gente comece a falar sobre essa suavidade, sobre essa leveza que Jesus Cristo vem trazendo nos dias de hoje para nós, meu irmão. Muito boa noite. Boa noite, Noca, boa noite a todos que estão conosco aqui no YouTube, no cast. Para mim, primeiramente, quero dizer que é uma honra e uma alegria participar dessa realização de um sonho, né? Há tempos que a gente, né, Noca, conversava, nós sabemos do seu talento para desempenhar esse trabalho
Foi um sonho que todos nós, os seus amigos, acompanharam, sonharam junto com você. E hoje Deus está realizando esse sonho. E tenha certeza que você que está participando conosco aqui, você faz parte desse sonho. Você está no primeiro programa, né? E quem sou eu? Essa acho que é uma das perguntas mais difíceis da gente falar, falar sobre nós, sobre né? você, exatamente. Você tem que falar sobre você para que as pessoas te conheçam, né? Mas eu acho que Noca aqui já falou muito. Eu sou o pai de Sofia, eu sou o esposo de Daniele, eu sou o filho de Maria de Lourdes, irmão de Yankee. Tenho a honra, o privilégio de servir como pastor na Igreja Batista Ebenezer, aqui no bairro da Coabinal, em Parnamirim. É uma igreja que me acolheu, recebeu amigos, irmãos de verdade. E sou essa pessoa amiga, divertida, às vezes tímida, às vezes nervoso, né? Ou como hoje aqui a gente não tem como não ficar um pouco nervoso. Primeira vez, né, louco? É a primeira, né? Ora, se a gente faz uma coisa várias vezes, mas parece que é sempre como se fosse a primeira vez. Imagina quando é a primeira vez mesmo, né? Então, contamos com as orações de vocês, as participações, que vocês compartilhem aí o programa, interajam conosco, né? Vai ficar gravado também, então quem não puder assistir agora, tira outro momento para assistir, que vai ser muito bom nós falarmos aqui daquele que dá sentido, razão e direção às nossas vidas. Jesus de Nazaré. Muito bom, Noca, estar contigo, na companhia de Valdir, nosso querido Celso. E vocês que estão conosco, maravilha. Vamos ficar juntos até o final. Tem muita coisa boa. Inclusive, eu queria, viu, meu irmão? Eu queria muito que agora você, Valdir é um irmão também muito amado nosso, muito querido. Nós temos muito carinho com ele. Eu queria muito agora que o Valdir louvasse, se levasse uma canção para nós agora, Valdir, pode ser? Pode ser. Canta para nós. Fala um pouco de você. Em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar, né, por essa realização. Sim, meu irmão. De coração. Verdade. Parabenizar. Obrigado, Valdir. Obrigado. Essa maravilha, né? Você faz parte disso tudo, né? Muita gente aí que está nos assistindo. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não podiam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe na herança. Fui pro mundo, gastei tudo e levou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe na herança.
fui pro mundo, gastei tudo e restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Obrigado. Espetáculo, Valdir. Obrigado, querido. Inácio, meu irmão, a suavidade e a leveza do Evangelho para os dias atuais. Olha bem, isso é um tema bastante contemporâneo. Com certeza. Essa suavidade com essa leveza, ela é uma linha íngreme, ela é uma linha tênue. Muitas vezes a sociedade confunde essa liberdade, essa suavidade, essa leveza com libertinagem. Verdade. Não é? A gente vive um momento extremamente conflitante e nós sabemos que a chegada de Jesus na Terra foi o anúncio do Evangelho, né? O novo, a anunciação, né? A chamada para essa suavidade, para essa leveza, para essa condição de liberdade, não é, que Jesus vem trazer para cada um de nós. E o Evangelho de João, no Evangelho de João, está escrito que nós conheceremos a verdade e essa verdade ela vem nos libertar. Essa passagem, inclusive, é uma passagem muito conhecida, né? Já muito... ninguém vai ao Pai se não for por Ele. E também eu queria saber, meu irmão Inácio, que verdade é essa? Que verdade é essa? Vamos falar dessa leveza do Evangelho, né? Jesus, uma das coisas que ele prometeu é que aquele que vier até ele e aprender com ele, né, encontrará descanso para a alma, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Então, partindo desse princípio que nós entendemos que o Evangelho ele traz para as nossas vidas leveza e suavidade. Andar com Jesus é andar leve e suave. Isso não significa que nós não vamos enfrentar problemas. Eu queria falar exatamente sobre isso. Como é que você traduz isso para quem está agora nos ouvindo, está nas suas casas, no trabalho? Como conciliar essa leveza com a problemática? Quem verá? Como conciliar essa coisa, meu irmão? Pois é. No mundo tereis aflições. Sim. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele fala da realidade do mundo em que vivemos, um mundo de aflições. O tempo todo nós temos algum motivo para nos preocupar. Não há um momento que nós não tenhamos, estou aqui, não tenho nada com que me preocupar. Você está nos assistindo aqui, talvez a sua mente aí está pensando já em outra coisa, como resolver um problema. Então, porque o mundo é um mundo de aflições. Mas Cristo nos deu o ensinamento de como viver nesse mundo. E o que ele diz? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Não se entregue às aflições. E quando ele diz, eu venci o mundo, ele está se colocando como o exemplo a ser seguido para vencer esse mundo de aflições. Porque se aqui nós enfrentamos aflições, quem melhor do que Jesus para falar sobre aflições diante de tudo que ele viveu nesse mundo? Será que teve mais alguém? Não, acho que ninguém nunca teve tão na verdade, aflito, né? Não. Como Jesus, eu diria... O próprio Isaías diz, né? Eu diria aflito. que no nascimento dele, com nascimento. 2 Já dias, aí, né? 3 dias, a mãe dele, Maria, coitada, ela caminhou 40 quilômetros no deserto fugindo daquela determinada lei lá, né?
Verdade. Pilatos, ele na época botou para É por isso que ela recebeu o nome de Maria das Dores, né? das dores, Muitas porque eu dores. imagino enfrentar 52 graus durante o dia, no deserto, e menos 10 à noite, com a criança recém-nascida, ela junto com o marido, com José, não deve ter Não é sido fácil. fácil. Aí Jesus já começou a enfrentar pequenas batalhas ali, né? Ora, que batalha pequena, hein? Pequenas grandes, né? Imaginou o deserto que ela enfrentou com o rei dos reis, senhor dos senhores nos braços. Como conciliar isso? Como entender que ali estava o rei, sendo perseguido e fugindo para não ser morto, Para né? não ser morto. Que angústia não passou Que Maria com angústia, José, né? um pai e uma mãe filho, passar uma né? situação dessa. Então, essa leveza do evangelho, justamente, ela é pregada por Jesus e vivida por Jesus, como exemplo. E o que nós entendemos? Que essa leveza não é fruto de algo externo, de algo exterior, fora de nós. Mas a leveza, ela está dentro de nós. Quando Jesus diz, eu deixo-vos a minha paz vos dou. É interessante que ele diz, não vos la dou como o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, oferece a ausência das guerras, dos conflitos, e isso não tem como. Das relações conflitantes, né, pastor? Não tem como viver nessa ausência de guerras e de conflitos o tempo todo. O tempo todo nós estamos em conflito. Mas essa paz é a paz que excede todo o entendimento. E ela guarda o nosso coração, as nossas emoções e a nossa mente. E ela se torna árbitro das nossas vidas, das nossas decisões. Olha que tremendo. Agora, como é que é isso? Você me perguntou aqui sobre a verdade. Isso. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E essa pergunta é interessante, porque se lembra que Jesus, pouco antes de ser crucificado, Pilatos chegou para Jesus e fez algumas perguntas. Você é rei? Cadê teu reino? Jesus disse, tu dizes. E a última pergunta que Pilatos faz a Jesus é, o que é a verdade? E Jesus, ali naquele momento, olha nos olhos dele e fica em silêncio. Ele não responde o que é a verdade. E a gente para pensar, por que Jesus não respondeu naquela hora? Será que ele não tinha capacidade de explicar? Já que essa pergunta é uma pergunta que permeia a humanidade desde os primórdios. A filosofia discutia isso, os gregos, os sábios. Queria até, foi Pilatos, né? Eu estou falando, a perseguição a Jesus criança era Herodes, né? Era Herodes. Foi Herodes. Eu quero até pedir perdão aí aos telespectadores. Então o que acontece? Olha, essa pergunta, o que é a verdade? Pergunta que ele faz para Jesus. Agora, por que Jesus não responde essa pergunta? Porque, de fato, o tempo todo Jesus deixou claro a resposta a essa pergunta. E quando o Pilatos pergunta o que é a verdade, de fato, acredito eu que ele não queria saber o que era a verdade. Porque a verdade, segundo Jesus, se ele de fato quisesse saber o que era a verdade, ele não teria perguntado o que é a verdade, mas ele teria perguntado quem é a verdade. Porque em João 8,32, quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está num diálogo com pessoas que eram conhecedores da Bíblia, da Torá, do Pentateuco. Eram pessoas que ensinavam a palavra de Deus, eram homens que dedicavam as suas vidas ao serviço religioso, ao serviço a Deus. Mas quando Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aqueles homens ficaram parados assim, como assim? Nós não somos escravos. Nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres. Nós temos por pai Abraão. Você não sabe o que está falando. Que verdade é essa? Nós conhecemos a Bíblia na ponta Nós outra, conhecemos a Bíblia, nós ensinamos, nós pregamos, nós vivemos essa realidade, nós somos sacerdotes, doutores da lei. Quem é você? De que verdade você está falando? Então, essa verdade, porque nós sabemos o seguinte, existem muitas verdades. Não é verdade? Existem muitas verdades. Até num dilema nosso do dia a dia, a gente sabe que existem três posições. Quando muitas vezes há um conflito, nós temos que ouvir as duas partes e dali tirar a verdade desse conflito. Sempre tem três, pelo menos três versões de uma história, né? No mínimo três. A de um lado, a do outro e a verdadeira. A verdadeira. Então, existem muitas verdades que são constatadas por análise, por observação,
por pesquisas, e nós vamos encontrar muitas verdades, mas existe uma verdade, ou a verdade que Jesus estava falando. Jesus falou, quando ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele está falando de uma verdade. E primeiro, a pergunta é, o que é essa verdade? Ela não é uma doutrina, ela não é uma filosofia de vida, ela não é uma ideia, ela não é uma teologia. Essa verdade é uma pessoa. É uma pessoa. É o Verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. A verdade necessária para libertar o homem da sua verdadeira e mais cruel prisão é uma pessoa. E essa pessoa tem um nome. Essa pessoa é Jesus de Nazaré. Então é essa verdade que ele fala, vos libertará. E os religiosos da época perguntaram, libertar de quê? Libertar de quê? Se nós não somos escravos de ninguém. Nós somos livres, você não sabe o que diz. Somos filhos de Abraão. Temos descendência. Somos povo de Deus. Mas eles não sabiam que estavam escravizados nos seus próprios pecados. Mesmo fazendo tudo em nome de Deus. Olha que coisa. Fazer tudo em nome de Deus não significa ter um relacionamento saudável com Deus. Se nós não conhecermos de fato a verdade, que não é uma doutrina, não é uma teologia, nós vemos hoje muita briga e debate para ver quem está pregando o que é certo, quem está pregando o que é errado. É necessário que nós examinemos as Escrituras. Mas quando é que nós descobrimos a verdade revelada na Bíblia? Quando é que nós temos a capacidade de descobrir essa verdade? Porque nós sabemos que a Bíblia ela pode ser usada para qualquer fim. Nós vimos muito nos últimos dias aí ela sendo usada para fins políticos, às vezes até de forma desonesta com a verdade do texto, com os seus contextos. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes foi muito usada, é muito usada por quem quer tirar proveito das pessoas de boa vontade, de simplicidade, que não conhecem as Escrituras. Então, como perceber quem é essa verdade quando eu leio a Bíblia? Olha, é necessário ler a Bíblia, primeiramente. Se nós não lermos, nós não vamos conhecer a história de Deus. Como Deus se revelou para o seu povo, né? Até o apóstolo Paulo, um homem sábio da época, inteligentíssimo, né? Era da escola de Gamaliel, muito preparado, dupla nacionalidade. Ele relata que quando do conhecimento de Jesus de Nazaré, tudo que havia estudado exaustivamente, todo o conhecimento adquirido dele, ele chega, eu acho que é Sharks, no hebraico, no aramaico, não lembro agora, Sharks, que quer dizer fezes, né? Esterco, né? Esterco. Tudo se transformou em esterco, né? É sobre isso que você fala, meu É pai. isso aí. O conhecimento de Cristo é superior a todo o conhecimento, porque é o conhecimento que nos capacita a lidar com tudo nessa vida. Porque, olha, o conhecimento por si só não liberta. Paulo vai dizer também aos Coríntios que o conhecimento, ele faz o que com o homem? Incha. Ele incha. Ele pode tornar o homem soberbo, se sentir superior aos outros que não detêm aquele conhecimento que ele tem. Mas Paulo diz que tem uma coisa que equilibra esse conhecimento, para que esse conhecimento que o homem tem seja bom e sirva ao homem, e não faça do homem um servo dele. É o amor. O amor edifica. O amor equilibra as nossas relações. E nós vamos falar mais aqui sobre que amor é esse que ele está falando. Então, em suma, a verdade de João 8:32 é uma pessoa. É Jesus, essa pessoa. Na sua integralidade. Na sua integralidade. Jesus o que ele de Nazaré. falou, o que ele viveu, o que ele ensinou. Essa é a verdade que as nossas almas precisam entender, perceber, para que possamos lidar com todas as aflições dessa vida. Senão seremos enganados. Irmão Inácio, eu queria até fazer uma observação agora para todos que estão nos acompanhando, que se quiserem participar, é necessário estar inscrito no canal, no cast, lá no YouTube, para poder fazer parte do chat. E aí, se vocês tiverem interesse de alguma pergunta, de alguma dúvida nesse momento, alguma coisa que possa ajudar de alguma forma, nós estaremos aqui. Ok? E O chat aí. já, né? Se quiser participar, Quem quiser participar já pode mandar. interagir. Tem Tem perguntas algumas aí? perguntas já? Ô, Glória. Tiago Nascimento. Pode ler. Qual o papel de um pastor em pregar essa leveza?
Quais os exemplos práticos que podem ser levados em prática? E qual o papel da igreja em oferecer essa leveza? Vamos debater. Olha, o papel do pastor em pregar essa leveza, né? E o papel da igreja em demonstrar. Interessante a pergunta dele, né? O papel de um pastor em pregar, primeiro que o papel de um pastor é, primeiramente, em tudo, apontar para Cristo, que é o supremo e verdadeiro pastor. Porque a leveza que nós precisamos, de nós mesmos, nós não temos. Então nós temos que ir em tudo. O papel seria o papel de um pastor nesse processo? É aproximar-se o máximo possível do Evangelho, da verdade, porque olha, não basta ler a Bíblia. Se você só lê a Bíblia e você não olha para Jesus, e se você não se enche do Espírito Santo, você vai ser um conhecedor da Bíblia. Você fala muito disso e é muito justificável, porque, vamos lá, o que tinha Paulo de conhecimento em relação a nós hoje? O que tinha Paulo? Paulo conhecia A Torá o de uma ponta e Pentateuco, outra. a Torá lá, o Pentateuco até ali. Era a Bíblia da época. Era a né? Bíblia da época, era o conhecimento que Paulo tinha, mas olha que riqueza tem pós-Pentateuco, até os 400 anos sem comunicação de Jesus, de Deus em si, o Espírito Santo, com nós humanos, criaturas dele. E veja o que tinha depois. Eu acho que Paulo não imaginava, viu, meu irmão Inácio, que nós estaríamos aqui hoje, na abertura de um podcast desse. Mais de numa noite 2000 dessa, anos. Muito mais 2021, talvez 22, não precisamente. Estamos aqui falando dessa maravilha, Essa maravilha. desse livro que, prestem atenção, um livro sem cronologia, um livro que não tem uma sequência, não tem uma lógica, mas perdura, tem 2000 anos, tentam a todo custo. É super atual, né? É muito atual, extremamente atual. Está aqui a gente sendo usados, através do Espírito Santo de Deus, para melhorar a condição de vida psicológica das pessoas que estão ouvindo. Com hoje. certeza. Então eu diria que um tríplice papel, né? Ensinar a importância da leitura, de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Agora isso por si só não basta, porque você vai ver que muitas pessoas com a Bíblia na mão têm atitudes preconceituosas e às vezes em nome de Deus, semeiam um ódio em nome de Deus. Em cima dessa, é o Tiago, né, que fez esse questionamento. Eu queria até fazer o seguinte, irmão Inácio, já dentro dessa pergunta dele, e a vida? O que é a vida? À luz de evangelho, diante dessa simplicidade, desse anúncio das boas novas, que é o evangelho, né? O que é a vida? O que é? Que é a vida, né? Sim, Vamos falar sobre isso, né? Então, é esse tríplice papel, só para a gente finalizar essa pergunta dele, é você incentivar as pessoas a ler, a conhecer a palavra, a ouvir a palavra de Deus, a ouvir o evangelho. Mas isso por si só não basta, porque a gente vê muito preconceito hoje religioso de pessoas com Bíblia na mão, perseguindo uns aos outros, semeando ódio com a Bíblia na mão e em nome de Deus. Então é necessário seguirmos o que Paulo diz aos Hebreus: olhai para Jesus. E o que é olhar para Jesus? É porque Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia e da vida. Nós vamos falar sobre a vida. Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia e da vida. Se eu leio a Bíblia e não olho para Jesus, eu vou justificar o apedrejamento de quem peca diferente de mim. Você quer dizer comigo, então, que de Gênesis a Apocalipse, nós temos a chamada, a chave hermenêutica, a chamada para Jesus de Nazaré. O antigo todo apontando para a chegada dele. Passamos os evangelhos, os 4 evangelhos, se seguindo as 13 cartas de Paulo, e tudo que se segue apontando para dizer, ele já veio. Ele já esteve veio. aí. Exatamente. Então E não voltará, tem como, né? Você disse que não tem como a gente ler a Bíblia sem, hermeneuticamente, não ter Jesus como a sua Se chave. não olhar para Jesus, vai se atrapalhar. Porque você vai justificar, inclusive, o ódio, né? Olho por olho, dente por dente, apedreja quem peca diferente, ama o teu próximo, odeia teu inimigo. Tudo isso está na Bíblia, mas não se sustenta em Jesus. Porque o que era ama teu próximo e odeia teu inimigo, tornou-se o quê? Amarás o teu próximo e o inimigo. Amai os vossos inimigos.
Bendizei os que vos maldizem, abençoai os que vos perseguem. Meu irmão Inácio, ele andou todo o tempo. Jesus andou na contramão, né? Contramão. Tá? Totalmente. Por isso que não dá para ler a Bíblia e não olhar para Jesus. Se não olhar para ele, vira um religioso. E eu costumo dizer assim, uma frase que é um pouco pesada, mas é verdade. Ó, alguém com a Bíblia na mão, mas que não olha para Jesus, se torna o quê? Um diabo com a Bíblia na mão, em nome de Deus, tornando a vida dos outros um inferno. Era o que nós mais vimos na época de Jesus. Pessoas cheias de Bíblia, cheias de religiosidade, cheios de uma aparente santidade, cheios de muitos costumes, de muitas tradições, homens de bem, mas que procuravam o tempo todo fazer da vida de Jesus e dos seus seguidores o quê? Um inferno. O tempo todo. Me diz uma coisa, meu irmão, e o que mudou? O que mudou, né, Noca? O que mudou? O que mudou? Para esse momento que estou eu aqui agora, conversando contigo. Essa com meu irmão pergunta é Valdir. estreita, O que né? mudou, meu irmão? O que diferenciou os tempos? Me diz Aqui isso mudou, aí, cara. Valdir. Mudou as datas. Fala aí, As datas. Mudaram-se as datas, mudaram-se os atores, mas o roteiro é o mesmo, né? O roteiro permanece. O roteiro é o mesmo. Infelizmente, né? Ou felizmente, porque é cumprimento da palavra, nós vemos ainda hoje pessoas com a Bíblia semeando ódio, preconceito, rotulando pessoas, né? E isso é muito triste. Então, o conselho, leia a Bíblia, olha para Jesus. Pergunta sempre. Lê um texto, não compreendeu? Como Jesus colocou esse texto na prática? E a terceira coisa é ser cheio do Espírito Santo. Espírito Santo é Deus morando em nós. É o próprio Pai habitando em nós, nos dando capacidade de discernimento, discernir a palavra, discernir as circunstâncias, as pessoas, o próprio Deus. Não tenha medo de pedir, Pai, encha-me do teu Espírito. Não tenha medo de pedir e de viver cheio do Espírito Santo. Porque João disse em sua primeira epístola que quem tem a unção do Santo não necessita que ninguém ensine nada, porque o Espírito ensina todas as coisas. Jesus disse que quando enviasse o Espírito Santo faria o quê? Lembraria de todas as coisas que ele nos ensinou. E para ser cheio do Espírito Santo, qual é o primeiro passo? Esvaziar-se de si mesmo. De si mesmo. Ou seja, negar a carne, negar os desejos incontidos que cada um de nós levamos De todas as ordens. dentro de nossas almas, não é? E nesse mundo então conflitante, cheíssimos de oportunidades vis, né? Se abre um leque muito grande com o celular na mão, não é? Com a TV, com os notebooks, os iPads da vida, tá tudo muito rápido esse processo de entrega para você na bandeja. E muitas vezes a gente tem que até ver os comportamentos de Daniel da vida para ter como exemplo, né? Não só isso aí, como também no convívio. Convívio social, no trânsito, no trabalho, né? Tem esses conflitos. Com certeza. Demais. Então, gente boa, o papel do pastor é esse, é facilitar esse conhecimento de Cristo, ensinar as pessoas, acima de tudo, a ouvir a palavra, né? Nós não precisamos inventar a roda, o evangelho já está aí há mais de 2000 anos, não mudou. Nós precisamos de mais do mesmo. E o papel da igreja, eu diria que é comprometer-se com esse evangelho. A igreja, a comunidade, o corpo de Cristo, né? É comprometer-se com esse evangelho e comprometer-se uns com os outros, dar as mãos. Nós pensarmos igreja para quem? Pensarmos igreja da ótica de Jesus. Que a igreja existe para expressar a face de Cristo. E a face de Cristo o tempo todo foi uma face acolhedora, uma face cuidadora, de alguém que serviu e que se derramou e que se rasgou em amor. E na cruz ainda perdoou aqueles que o odiavam. Falou para nós que papel da servir é melhor igreja do que é ser isso. servido, né? É comprometer-se, dar as mãos, juntar-se e dizer um para o outro como é que nós vamos fazer para no nosso bairro, na nossa família primeiramente, expressarmos essa leveza do evangelho de Jesus. Cara, nós precisamos expressar a face de Cristo a partir do nosso lar. Nossos filhos dificilmente aprenderão a amar Jesus dentro de uma igreja se eles não virem Jesus dentro dos nossos lares. Porque nós, como pais, somos espelho para esses garotos. O primeiro lugar onde ele vai procurar Jesus é em nós.
Se nós não expressarmos, se nós não amarmos a palavra, e não é dizer, menino, vai para a igreja aprender o que é bom, tem gente fazendo. É sentar com ele, é ler com ele, é meditar com ele, é orar junto com ele. Assim nós fazemos um mundo diferente, um mundo leve e suave. Esse é o papel da igreja, nesse comprometimento. Meu irmão Inácio, e a vida? A vida. Rapaz. Cara, a vida. O que é a vida? E a vida é o que é? Diga lá, meu irmão. A verdade é Jesus, a verdade é libertadora. E a vida, né? Vamos lá. Mas, meu irmão, e a vida, hein? A vida. A vida. O que é a vida, hein? O que é? Como nós definiríamos a vida? Como você definiria isso hoje? Se perguntasse agora, nós temos aí muitos nos assistindo nesse momento, e a pergunta, o que é a vida? Vai voltar para o mesmo lugar, que é quem tem o filho, tem a vida. Né? Se nós partirmos, mais para a próxima, se nós partirmos do princípio da criação de Deus, chegue mais, pode chegar mais. A vida é um sopro, né? A vida é um sopro. Deus, quando forma o homem do pó da terra, ele sopra. Nesse mesmo sopro a gente parte, né? Sopra, Nesse mesmo... Ele sopra e o homem, digamos, se faz alma vivente. Né? Nessa mesma pisada aí, da forma como a gente vem, a gente vai. A gente vai. É um sopro a vida. Deus, ela provém de Deus, é um dom de Deus. Então, a nossa vida, qual o sentido dela? Olha, se saímos de Deus, qual o sentido da vida? Onde está a nossa vida? E interessante que no hebraico a palavra sopro é ruá, que é a mesma usada para espírito, para vento, ar, energia. E a física quântica, que tem revolucionado hoje algumas concepções, tem mudado muito acerca da visão que alguns cientistas e teóricos tinham sobre Deus, depois do advento, do avanço da física quântica. Ela diz que a mesma energia que move os seres humanos é a que move todos os seres vivos da Terra. É uma mesma energia. Aí nós começamos a lembrar do que Jesus disse. Como nós viemos do mesmo sopro, fomos feitos do mesmo barro. Recebemos o mesmo Espírito. Por que Jesus, quando chega, a insistência dele, uma das suas últimas orações é: Pai, que eles sejam o quê? Ele não disse que eles conquistem a terra, que eles sejam... que eles se destaquem, que eles façam muito, que eles sejam cabeça, não, ele diz que eles sejam que eles sejam um, que eles vivam em unidade. Você quer dizer comigo então que Jesus, há 2000 anos atrás, assim, junto com Deus e o Espírito Santo, já falava da ciência quântica? Ele dizia que ele e o Pai e o Espírito são um, então mais um deveria dar 3, dá 1. Né? E junta mais esses 7. Como é que é isso, né? E junta mais esses 7,2 bilhões, meus irmãos. E dizer que é um. De seres pares como nós. E dizer que é um. Pois é. Como é isso, meu irmão Inácio? Como é isso? O que é a vida? A vida é o sopro de Deus. Essa parte aqui, Inácio, de Atos, capítulo 17, verso 28, que ele fala: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nos movemos e existimos nele. Então, o que é a vida? É o dom de Deus, emana de Deus, é o sopro de Deus. E Isaías vai dizer também... Valdir, por favor. Atos 17, verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Eis a vida. Eis a vida nele, né? Quem faz comentário? Paulo? Isaías fala... Aí é Paulo, né? Aí é Atos. Isaías diz que a vida também é como um sopro no sentido da sua brevidade, que passa tudo muito rápido, né? É efêmero demais, né? É tudo muito rápido. Tiago diz que é como uma neblina. Como uma neblina, passa muito rápido, é muito... E nós percebemos o seguinte, que o sábio Salomão diz que Deus criou o homem perfeito, mas ele se envolveu em muitas complicações. Gosta, né? E o que Jesus vem fazer se não simplificar? Dar sentido, dar razão, dar direção, dar sabor à vida humana. O que Jesus vem fazer quando ele pisa no chão dessa terra, se não resgatar aquilo que nós perdemos porque nós queríamos viver independente de Deus? E será que hoje mudou? Lá no Éden. Lá no Éden.
É porque simplesmente Adão, meu irmão Inácio, Adão foi muito burro. Porque ele tinha tudo. Tudo. Complicado, né? Só bastava para ele fazer o quê? Cuidar daquele jardim. Foi a obrigação Cara, que Deus deu para ele, nomear aquilo tudo, cuidar. Imagina aí, você sendo um homem perfeito, com a esposa É. perfeita ao teu lado, em um mundo perfeito, sem boleto para pagar, cara. Nada. Sem internet pra estresse no atrapalhar. trânsito, não tinha TV, não tinha, sabe, Não, nada que não tinha nem perturbasse no tua cast, vida. não tinha nem o NoCast. Não tinha nada, tinha cara, no nada. cast. E para você preservar isso, não precisava de esforço nenhum. Nenhum. Era só não tomar veneno, cara. Só mesmo. Era só não tomar veneno, porque aí Deus chega lá com todo amor e diz, olha, todas as árvores aqui você pode comer livremente. E ainda diz assim, ó, não tem nenhuma restrição, não é como a gente hoje fica com o filho. Cuidado. Ó, meu filho, eu comprei esse bolo aí, viu, Sofia? Cuidado. Mas vai comer só um pedacinho aí, viu? Deixa pra mim e tal. E fica É o colesterol e tal. Livremente você pode comer de tudo. E Deus ainda diz assim, domine, sujeite, né? Lavre e guarde, está na sua responsabilidade. Agora, meu filho, não coma veneno. E o que é comer veneno? É justamente pensar que a vida existe por si só, independente de Deus. E você sabe o que é interessante? Que quando o homem come o veneno, a árvore do conhecimento do bem e do mal, de cara ele percebe que não tinha condições de lidar com a vida independente de Deus. Meu irmão Inácio, você falou de dependência agora. Eu queria abrir um parêntese, porque o nosso amado irmão John Stott, o inglês, Muito né? bom, teólogo. Anglicano, né? Um teólogo maravilhoso, né? Um dos conselheiros da rainha que partiu agora recente. Isso. John Stott era um homem de um conhecimento bíblico extraordinário. E no final de sua vida, ele relata na última obra dele escrita que ele só veio a aprender a ter a dependência de Deus quando na queda dele fraturou o fêmur, teve que ficar em cadeiras de rodas, cuidado por uma enfermeira. E ali ele começou a sentir como era realmente a sensação de dependência. Literalmente, né? Literalmente dependência de Deus. Dolorosamente, Foi como ele aprendeu já aos 80 anos. Dependência, cara. E como a gente Incrível. tem dificuldade, né? A Demais, gente demais. escuta muito as pessoas dizerem, eu não gosto de depender de ninguém. Olha, no dia 24 de maio desse ano, eu numa sensação grande de deixar isso aqui tudo pronto, eu vim aqui, fiz a apresentação, faltava só alguns detalhes e tal, num morro de felicidade, acreditando que eu tinha realizado uma grande obra, eu me achando o cara. Rapaz, veio um raio, só uma bolinha, Jesus. caiu na vizinha aí atrás e escorregou uma faísca pra cá, Acabou com o queimou tudo. Verdade. E o senhor naquela noite, naquela madrugada, falou para mim, para minha esposa dentro de casa, que foi uma coisa, foi um relâmpago, um trovão que parecia que o mundo ia se acabar. Mas para a honra e glória do nosso Jesus, né? A gente está falando hoje aqui, estamos aqui no dia que ele quis, no dia que ele determinou e da forma como ele determinou que seria. Pois é, então, maravilha, né? Tudo Grato. no tempo de Deus. Deus, Então a gente vê Adão, mundo perfeito, homem perfeito, esposa perfeita, sem boleto para pagar. Era só não tomar veneno. O que que Adão faz? Toma veneno. Toma veneno. Então, meu pastor, E o que é tomar veneno? É nós acharmos que a vida existe independente de Deus. Quando nós fugimos da presença de Deus, quando nós não reconhecemos que dependemos dele para tudo, querendo ou não, do judeu ao ateu, do crente ao não crente, dependemos dele para tudo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então nós dependemos dele para tudo. A primeira coisa que Adão percebe é o quê? Que ele não se sente mais bem consigo mesmo depois que ele desobedece a Deus. Eu comparo muito, Inácio. A gente é que Deus é a tomada e nós somos o plugue. Tirou, Acabou a energia. parou. Verdade. Então, olha, Adão olha logo, percebe que está nu e vai costurar vestes de folhas para cobrir a nudez. Fazer uma religião. Ele já não se sentia mais bem consigo mesmo. E essas vestes justamente é o que? É o caminho que o homem quer criar Pra chegar por seus próprios méritos para chegar até Deus, que é a religião. Mas não agradou a Deus esse caminho.
E você sabe o que é interessante? É que quando Adão faz isso, ele também já não se sente mais à vontade com sua esposa. Ele já não se sente mais à vontade com Deus. O mundo continuou o mesmo, mas o homem mudou. Às vezes a gente diz o mundo é mau. O mundo é o mesmo. O mundo sem nós se restauraria, a natureza seria uma bênção, não haveria poluição. Não é o mundo que mudou, nós que mudamos. Nós que crescemos tanto em conhecimento ou em informação que achamos que hoje resolvemos todos os problemas e vem um pequeno vírus e deixa todo mundo confuso, todo mundo desesperado. Porque a vida é gente boa. A vida não é apenas o existir. Adão, Deus disse, no dia que comerdes certamente morrerás. Ele morreu no dia que desobedeceu a Deus. Viver não é apenas existir. Existir sem reconhecer uma dependência de Deus para tudo é existir numa existência vazia, angustiante e desesperadora. E aí, como nós não temos vida, nós buscamos o quê? Meios para nos alegrar, para ficarmos felizes. E aí é onde Jesus inventa, né? diz, a gente inventa, a gente quer o quê? A gente quer se matar para ter coisas para viver melhor. E assim nós assassinamos a nossa saúde, o convívio com nossos familiares, com os nossos amigos e vivemos em função das coisas. E Jesus disse, o que não é a vida? Em Lucas 12, Jesus disse, a vida não consiste na abundância de bens ou conquistas que o homem alcança nessa terra. A vida não consiste nisso. A vida consiste em entender que eu dependo de Deus para tudo. E reconhecendo isso, eu ressignificar a minha existência. Eu me alinhar ao propósito de Deus. Porque quando Jesus pisa aqui, ele diz, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. Sofrimento, foi? Não, vida. Morte, angústia. Não. Briguem, se matem, se dividam, se partidarizem. Vida e abundância. Não, porque isso aí já tinha já. Já tinha. Faltava, Já né? tinha, nem Já vou. existia. Então o que Jesus diz? Eu vim para que vocês tenham vida. E como? Uma vida medíocre? Uma vida triste? Qualquer vida? Uma meia vida? Vim para que vocês tenham vida e vida em abundante ou em abundância. A vida é reconhecer a dependência de Deus. Comentário aí, ó. Não Aí, existe vida pode fora ler, de Nocão. Cristo. Flávio Capelão aí. Não existe vida fora de Cristo. Não existe vida fora de Cristo. Aí Mano Tiago Oliveira. Nascimento. A vida é a única chance de poder replicar o bem ou o mal. Hoje a informação vem rápido devido à tecnologia. Com a chuva de informação não temos tempo para processar suas veracidades. Como devemos agir? Edson Matos, parabenizando Noca pelo podcast. Opa, meu Bem, amigo, lá um do Rio abraço Grande do pra Sul, né? todos. Ô, mano querido, como é bom, cara, poder falar com você. Forte abraço em você, viu? Na sua família. Deus abençoe grandemente, meu irmão. Obrigado aí pelo carinho e atenção de sempre, né? Verdade. O Edson Matos é um amigo das antigas, dos anos 70, eu diria. Muito bem, que bom, Continuando, né, meu irmão, meu Continuando. amado. Ele fez uma pergunta, né? Vamos responder Ele essa fez? pergunta aí do Você Tiago pode voltar, Nascimento. por favor, Celso? Ele perguntou como agir diante dessa chuva de informações, né? Que a gente tem pouco tempo para processar e às vezes para saber a veracidade, como devemos agir. Eu diria Fala que da velocidade de informações que é muito grande hoje, né? A rapidez, né? isso tem gerado muita fake news e propagação e tem dado problema para Meu muita irmão gente, Inácio, né? você acredita que isso é um fator gerador hoje? Essa pergunta do Tiago, isso é um fator gerador desse mundo conflitante que a gente tem hoje? Sim, essa quantidade enorme de informação. Afora Eu vi as uma vez intempéries, né, do vírus uma e das chargezinha guerras. que era interessante. Era que antigamente era uma pessoa que detinha o conhecimento, né, ou a informação, e aquela pessoa reunia milhares em volta para passar aquela informação. Então era como se fosse uma torneirinha para matar a sede de milhares de pessoas. Hoje nós temos um oceano de informações e as pessoas se afogando nela sem saber lidar com isso. E o conselho que eu dou, Tiago Nascimento, é a gente ter prudência, a gente não se precipitar na hora que ver ou ouvir uma informação e repostar aquilo ali sem antes saber se é verdade. Um fato rápido, Noca, que Sim, aconteceu sim. bem interessante, vocês acompanharam.
Meu irmão, eu quero que você fique à vontade. Eu não vou citar o nome das igrejas aqui, porque para não, Isso, né? isso não é bom. Mas uma igreja aqui da cidade foi muito perseguida aqui da Natal, porque em uma das suas reuniões foi uma banda que tocou uma música lá e na visão da igreja era a música do mundo, então as pessoas caíram em cima, essa igreja tá tocando música do mundo dentro do culto, foi um show dessa banda. Aí lá no programa Semeadores, um abraço para Flávio que está conosco, Dimas Nascimento aí de Semeadores, me enviaram essa pergunta: o que você acha da música da tal igreja que botou tal banda para tocar dentro lá? Eu disse, rapaz, eu não sei, respondeu, não sei qual é o contexto da história, e eu não respondi naquele momento. Eu digo, eu vou ligar para a igreja para saber o que aconteceu, né? Então aquilo que todo mundo falava mal da igreja, quando eu liguei para lá, o pastor me atendeu muito bem, me explicou tudo o que aconteceu, fez até um vídeo pedindo perdão às pessoas, né? Mas olha a verdade dos fatos. Era uma gincana, tinha um garoto lá novo convertido, esse garoto é neto de um cantor dessa banda famosa aqui na cidade, e uma das provas da gincana era para fazer uma paródia, pegar uma música secular e colocar uma letra, um louvor, né? E aí o garoto disse, eu vou chamar o meu avô para cantar aqui essa música. E chamou o avô, a igreja não sabia, o avô chegou, foi, qual avô que não vai atender um chamado de um neto? Cantou o louvor, cantou uma música, um louvor dentro da igreja, pronto, foi embora. Mas nas redes sociais essa banda fez um show, a igreja era mundana e todo mundo detonando. Eu digo, olha, quando a gente não vai buscar a verdade dos fatos. É aí que se encaixa aquele de que Cristo falou, se engasga com um mosquito e Com engole um um mosquito camelo. e engole um camelo. A língua é muito feroz, Tiago disse, né? Tiago disse que a gente tem que ter cuidado com esse pequeno membro. Aliás, Tiago é arrochado, né? Ele é bem atual para os dias de hoje. Gente, estamos aqui falando com o amado, né? O gentleman do Evangelho, o irmão Inácio, querido irmão Inácio, aqui com seu grande parceiro Valdir, nosso irmão também querido. Nós estamos na tratativa da leveza e da suavidade do Evangelho para os dias de hoje. Espero profundamente que vocês estejam gostando do programa e vamos prosseguindo. As pessoas estão participando, as perguntas estão acontecendo. Entra no chat, tire suas dúvidas. Estamos aqui ao seu inteiro dispor. Gente, continuando, meu irmão Inácio, eu diria para você que diante do Evangelho, eu sou, além neotestamentário, eu sou paulino, né? Eu gosto muito de Paulo. E Paulo, no seu livro de Romanos, fala da graça. Esse favor imerecido. O que seria essa graça? Apenas um conceito? Apenas um conceito, meu irmão Inácio. O que é essa graça, esse favor? O que é isso? O que é a graça de Deus? Olha, É, esse termo às vezes é mal compreendido por muita gente, né? A gente muito, pensa por isso que eu trouxe ele aqui. Às vezes a gente pensa, todo mundo sabe que a graça é favor imerecido. Mas às vezes na prática, muita gente confunde o conceito de graça e às vezes transforma até esse conceito numa desgraça, né? Para as suas próprias vidas e para a vida de outros. Porque a graça de Deus, o que é a graça de Deus? Graça é favor imerecido. E eu gosto da definição que diz que a graça é quando Deus, a atitude de Deus em nos dar, por meio de Cristo, aquilo que nós não merecemos. Nós não merecíamos. Meu irmão Padim, eu estou feliz por você estar participando aí. Jesus te abençoa grandemente, viu? Nós estamos felizes com a sua participação. Me perdoe, irmão Inácio. Já tem uma respostazinha pra gente no chat. Muito bem. Uma amada nossa, viu? Amém. Então, vamos lá, né? Então, essa graça, eu gosto dessa definição, que diz a atitude de Deus em nos dar, por meio de Cristo, aquilo que nós não merecemos. A graça é o favor de Deus. A graça é Deus dizendo novamente ao homem que escolheu o veneno, que escolheu a morte, dizendo assim, você não precisa ficar na morte, cara. Você não precisa viver assim. Eu lhe dou uma segunda chance. Você está em guerra contra seu irmão, contra o mundo, contra mim mesmo. Você acha que essa grande graça, então, quando ele se fez carne, quando ele se fez Jesus, após os 400 anos, na chegada dele,
Essa foi a maior graça? Sim, a graça, Jesus é a graça de Deus, na expressão maior, Sendo ele Deus, encarnado, sendo ele Deus, o próprio Deus, nascido de Maria, nascido de Maria. pelo sopro do Espírito Santo, que era ele. Mesmo. Ele é a graça. E essa Como é graça isso, hein, meu irmão Inácio? Como é isso, hein? Rapaz, Explica pra nós, meu irmão, como é. eu não sei, só sei que é Mas assim. Você, você, Não sei quem foi o Você apóstolo não que sabe, disse isso, mas eu não sei, só sei que foi assim. isso não é lá no Alto da Compadecida, É lá não. mesmo. É lá. Filme muito bom, né? Ah, Assisti então, várias não, vezes. Você não sabe como é, só sabe Só que é sei assim. que foi assim. Só que isso é a verdade, né? Jesus é a graça de Deus. Jesus é a graça de Deus encarnada. O Verbo se fez carne e se rasgou por nós, cara. A graça, eu gosto de dizer que a graça de Deus ela é cheia de misericórdia, porque a graça e a misericórdia se completam e nos dão tudo aquilo que nós precisamos. Porque a graça consiste em Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia consiste em Deus Não dá o que merecemos. não nos dá o que nós merecemos. O que nós merecemos quando nós escolhemos a morte no Éden? Nós escolhemos a morte. Então, Porque a morte não acontece, vale a pena dizer, a morte não acontece quando o sopro torna para Deus e o meu corpo cai. Não, essa é a morte Isso é de ordem apenas a física. desmaterialização do ser, a morte física, né? É o desencarnar para os nossos irmãos desencarnar, espíritas, né? É o desencarnar. Mas essa não é a morte. Essa porque não é a para morte. todos, né? Para os Essa que é têm para Cristo, para os que não têm. todos, todos vamos passar. Eu Isso é mato apenas... você quando você sai daqui, eu falo mal de você, eu tô matando você. Sim, é um assassino existencial, quando você ignora o seu semelhante. Tem pessoas que matam Quando na você existência, sabe, meu né? irmão Inácio, quando você sabe que tem que fazer e não faz o bem. Aí peca, Tô lhe Paulo matando diz, também? né? Paulo diz que peca. Quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, peca. Então olha que massa essa E quando graça. eu sei que tenho que ter a obediência ao Criador dos Criadores, o Senhor dos Senhores, quando eu tenho essa consciência e não consigo ter essa dependência. Não consegue. Eu não Isso consigo. aí é bem próprio da nossa humanidade. É aí que entra a graça, né? É aí que entra a graça, cara. Por quê? Porque por mais que nós venhamos nos esforçar para agradar a Deus, o nosso esforço nunca será o bastante. Embora na consciência de que tudo aqui é muito efêmero, é muito rápido, ou seja, é só vaidade, Passageiro, né? essa coisa dessas, eu não vou falar a palavra tentação, mas os desejos que alimentam na carne, isso é na verdade o que nos separa? Isso está tudo dentro de nós, né? Jesus disse que é do interior do coração do homem e procede. Mas isso não nos separa mais do amor de Deus. Mas hoje, nos dias de hoje, conflitantes, nós queremos levar as pessoas a entenderem essa leveza, Inácio, essa suavidade com que o Evangelho vem e lhe transforma. Porque nós somos elementos, eu sei, eu bem sei o que você poderia ter se tornado e o que você se tornou até os dias de hoje. Eu também tenho a minha consciência diante de Cristo e sei desse processo que ele é contínuo. Ele é um processo que vai assim combatendo, nós vamos combatendo o bom combate, como diz nosso irmão Paulo, até a morte. Eu perguntaria para você, meu irmão, isso tudo está relacionado dentro dessa graça imerecida, desse favor? Sem a graça, tudo seria de fato uma desgraça. É o favor de Deus que sabe bem que nós não conseguimos sozinhos. Por isso que Jesus veio ser essa graça. Hipócrates está dizendo aqui que a graça, na tradução francesa da Bíblia, é o sopro de Deus. Porque tudo Professor provém, Hipócrates, Hipócrates. maravilhoso professor. Tudo Forte provém. abraço, meu irmão. Um abraço, obrigado pela participação. Tudo provém desse sopro de Deus, da vida de Deus. Nele nos movemos, existimos e vivemos. Tudo provém de Deus. Então essa graça é Deus dizendo para nós: você não precisa viver na morte, você não precisa viver em guerra, você não precisa andar sozinho por sua conta própria. Eu estou aqui, eu sou a graça.
Agora, a graça ela não elimina dentro de nós o que as nossas pulsões, as pulsões da nossa natureza humana. Você quer ler, né? Isso Você mesmo. quer que você quer ler. Mas Pode tá. ler aí. Porque no que tava falando aí, tá aqui, ó. Tá em Romanos 7, verso 22. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Olha. No Ele fala da íntimo, consciência. Paulo em É. Romanos, né? Paulo no livro de Paulo, Romanos, maravilhoso. No íntimo do meu ser, na minha consciência, tenho prazer na lei de Deus. Ao mais agora. Mas vejam outra lei atuando nos meus membros. Na carne, Na carne, na natureza caída. caída. Guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Olha aí, ó. Ou seja, mais na frente ele vai dizer que tudo aquilo que ele mais deseja fazer Ele não é o faz. que menos ele faz. E o que menos ele tem a intenção É o de que fazer é o que faz. mais faz. Olha. Isso dá que condição a nós como réis mortais, Inácio? Dependentes de Deus para tudo. Depende. Dependente, sem a dependência de Deus não vai. Aí Paulo vai dizer, diante de toda essa angústia que ele revela dessa luta da carne contra o espírito, que é a consciência vivificada, iluminada pelo espírito, mas ao mesmo tempo uma humanidade ainda caída, que tem propensão para o mal. Aí Paulo diz, mas graças a Deus por quem? Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo diz assim, o que faremos? Pecaremos para que a graça superabunde? Aí Paulo diz, de maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Eu gosto de uma frase de Paul Washer que ele diz assim, que a graça é semelhante a uma carreta quando atinge alguém. Claro, em outro sentido, né? Não é da destruição. Sim. Mas ele diz assim, imagina que você marca um almoço com um amigo teu, ele combina para meio-dia estar na tua casa e ele chega 4 horas depois. 4 horas depois ele chega em tua casa e diz assim, olha cara, desculpa que eu vinha no caminho de moto, uma carreta me acertou, passou por cima de mim e tal, e eu aí me atrasei todo para me ajeitar ali, mas cheguei aqui. Você olharia para ele e diria o quê? Se ele estivesse assim como eu estou aqui vestido, como Valdir, como nosso querido Celso. Você não tem vergonha de mentir não, menino? Tá entendendo? Então a graça é essa carreta, não tem como a graça nos acertar e nós não mudarmos, cara. A graça ela é transformadora. Sim. Ela nos acerta. Se você diz, eu encontrei a graça de Deus, você não é mais o mesmo. Você lembra do que disse, se eu não me falha a memória, Agostinho? Que alguém ia caminhando nas ruas, ele ia caminhando nas ruas e alguém gritava, Agostinho, Agostinho. E ele não respondia. E de repente a mulher parou e disse, ei, Agostinho, sou eu. Aí ele disse, mas não sou mais eu. Porque fazia parte da vida complicada que ele tinha antes, mas ele disse, mas não sou mais eu, porque quando a graça nos acerta, ela nos transforma, não significa que nós não vamos mais pecar, entendam isso. Vez por outra, nós vamos cair, a Bíblia diz que o cair é do homem, o tropeçar é do homem, mas o levantar é da graça de Deus, o tempo todo Deus é braços abertos e mãos estendidas, para levantar e acolher todo aquele que cair. E para isso mesmo ela diz também, que quem cai, para Deus cai. Quem se levanta, para Deus se levanta. Para Deus se levanta, gente. Isso é graça. E você diz então para mim que essa rotina de cair, se levantar e cair, cair, se levantar, ela vai até o final dos nossos últimos dias aqui, que é quando Paulo fala que a gente tem que combater esse bom combate. Exatamente. Nesses processos de conversão. Só não corre o risco de tropeçar e de cair quem não anda. Olha, gente, eu queria dizer um negócio. Eu sou apaixonado por esse evangelho, irmão Inácio. Eu sou apaixonado por essa visão Eu acho que suave, leve. É impossível o cara ver esse evangelho e não se apaixonar. Não tem como não haver conversão. Não tem como você não reconhecer Jesus como senhorio das situações, sejam elas quais forem. Embora tem dias que só misericórdia, né? Tem dias que a gente levanta que não foi fácil. Que tem que ser Deus para suportar a gente, porque ser. outro diz, quem é você? Quem é que está nesse corpo, né? Olha que coisa tremenda. Olhe bem. Nessa atual sociedade que a gente vive, homens e mulheres numa correria muito grande para resoluções de problemáticas da vida, do dia a dia, principalmente a questão financeira, né, que afeta. Ninguém consegue viver, ninguém vive hoje sem dinheiro, né? Não tem como. E isso não é fácil.
Eu perguntaria para você, meu irmão Inácio, aqui, para nós, para todos vocês que estão agora nos assistindo e que irão assistir. É possível cansar de ter esperança? Porque o que eu tenho observado, eu não sei, meus queridos telespectadores aí, nossos ouvintes desse podcast, mas eu queria que vocês, nesse momento, fizessem essa pergunta, porque nós temos muito, eu conheço muita gente que anda cansado, tão cansado que chega a perder a esperança. É possível? Olha, cansar é normal. Cansar Mas eu digo é o normal. seguinte, eu estou perguntando, veja a pergunta, se é possível não cansar de ter esperança. Não cansar de ter esperança. É. Não cansar de ter seja, esperança. Querem aguinha, Ou água? seja, persistir, né? Persistir. Olha, o cansaço é normal daquele que caminha, daquele que anda. O cansaço não é um sinal de desistência. Não é um sinal para desistir. O cansaço é um sinal de que nós precisamos descansar. Então, o que acontece? É exatamente nessa dor do cansaço do dia a dia que pode nos levar ao desespero quando nós não temos a esperança, porque quem vive um dia cansa. A vida ela está cada dia mais Porque, complicada. meu irmão Inácio, nós temos muitos irmãos, muitos que estão desesperançosos. Essa é a palavra. É verdade, desesperançosos. O que acontece é justamente nessa dor que Cristo chega para dizer o quê? Vinde a mim, todos os que estão o quê? Cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. A esperança, o que é a esperança do verbo esperançar? É esperar com confiança. Algo que virá. E quem espera com confiança nessa esperança, nós sabemos que nós só confiamos em quem nós conhecemos. Você não tem como confiar, ou não é prudente confiar em quem você não conhece. Então é a confiança que nos faz descansar e manter viva, acesa, a chama da esperança. Essa esperança, ela é fruto dessa confiança, que ela nasce do quê? De uma relação, porque você não tem como conhecer alguém se você não convive com essa pessoa, se você não gasta tempo para estar perto, para ouvir e ser ouvido, para sentir e ser sentido. Porque o conhecimento para os judeus não é como a gente aqui costuma dizer: ah, você conhece fulano ali? Ah, conheço, vejo todo dia passar aqui. O judeu não diria isso. Muito raso, né? Isso aí. Ele diria: se você conhece fulano, ele só diria que conhece se ele convivesse, soubesse das características, ele diria: eu conheço. Então, o conhecer a Deus ele vem a partir do conviver. E conviver com Deus não é conviver com religiosidade, com institucionalidade. Conviver com Deus é conviver com a pessoa de Cristo a partir do Evangelho. E por que nós falamos isso? Porque hoje tem muita coisa sendo dita em nome de Deus. E muita coisa que tem justamente o quê? Cansado e levado as pessoas ao desespero ou à desesperança. Quantas pessoas depositaram sua fé em um falso evangelho, em falsas promessas em um lugar e agora estão fora? Estão fora das instituições e alguns até se consideram fora ou distantes de Deus porque não se encaixam mais em uma instituição. Outros se tornaram, né, ou se autodeclaram ateus. Eu conheci uma garota que pegava sempre o VLT com a gente e foi interessante esse testemunho, que ela, todas as vezes que a gente começava a falar de evangelho, ela saía. E um dia eu perguntei para ela: por que você sai toda vez que a gente começa a falar do evangelho? Ela disse que eu não gosto do evangelho, eu não gosto de Jesus, eu não creio em Deus e eu prefiro me ausentar para não criar conflito. Eu disse: cara, você só pode ter vindo de uma igreja evangélica, não é possível. E ela disse: como é que você sabe? Eu disse: não, porque a maioria das pessoas que agem assim, ou nasceram no berço, ou foram influenciadas por alguém, ou tem alguém da família que e criam essa revolta.
Aí ela disse, meus pais, meus irmãos, todos são lá, eu nasci na igreja, mas eu não suporto essa conversa de Deus. Aí eu disse, olha, eu posso fazer uma proposta. Você é uma menina inteligente, então eu vou te propor uma coisa. Lê o Evangelho. Escolhe um, Mateus, Marcos ou Lucas ou João. Escolhe um e leia. Leia aí o Evangelho todinho. De carreirinha, sem pressa. Leia e compreenda ali o que Jesus está ensinando. Se o que Jesus está ensinando no Evangelho for a mesma coisa que você aprendeu, ouviu nas instituições onde você frequentou, você tem toda a razão. Fica lá na sua paz, segue tua vida. Mas se for diferente, seja honesto. E o tempo passou, acho que um ano depois eu encontrei ela novamente, ela veio para mim sorrindo e disse, você lembra do dia que pediu para mim ler o Evangelho? E eu disse, lembro. Ela disse, pois é, eu li. Eu disse, e aí? Ela disse, estou apaixonada por Jesus. Você tinha razão, Jesus não é essa pessoa que pintam por aí. Jesus é bem diferente do que estão pintando por aí. Por isso que nós precisamos descansar nele. Entender que ele é uma pessoa. E essa esperança, ela é fruto dessa consciência de que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Em 1 Coríntios 13, Paulo diz que tudo passará nessa vida, tudo vai passar. Mas 3 coisas sustentam a nossa vida. E o que são essas 3 coisas? A fé, a esperança e o amor. O amor. E vão passar esses 2, né? A fé e a esperança, né? Só o amor. Só, Agora permanecem 3. Fé, esperança e o amor. aí depois, só o amor que permanece. Justamente, porque quando ele vier, Se é, não a precisa de esperança fé, se retornou realidade. A fé virou relação íntima, perfeito, presencial, perfeita, e o amor permanecerá. Então, a vida sem fé, sem a verdadeira fé, não estou dizendo aquela fé que se negocia com Deus, que se negociar com Deus, não é a verdadeira fé que traz a existência de Deus para dentro de nós, na leveza desse Isso aí evangelho. não é fé, é feira, né? Tem muita feira, né? Assim, Inácio, baseado nisso, nessa sua colocação, o fanatismo religioso, ele pode, de alguma forma, ter capturado, cerceado a essência do evangelho. Ele, dentro das igrejas dos templos, você já viveu alguma experiência assim? Cara, o fanatismo religioso, eu quero começar respondendo da experiência. Eu já fui um fanático religioso. Eu lhe digo porque isso passa pela esperança. Isso vem muito, não é do esperançar como você diz. Hoje as igrejas, a pergunta que eu faço, se essa religiosidade acentuada por alguns irmãos dentro do cristianismo como um todo, ele pode ter cerceado isso? Com certeza, Capturado de né? alguma forma? Porque o fanatismo, ele de fato já é ruim por si só. Qualquer tipo de fanatismo, né? Ele E o é religioso, preconceituoso. ele só vê um lado Ele é da ardiloso, moeda, ele é ardiloso. confuso. Então ele vai contra tudo aquilo que Jesus representa. E o fanatismo religioso, você perguntou se já vivia alguma experiência, né? Isso. Eu me converti com 17 anos e numa igreja que eu dou graças a Deus pela vida dos meus pastores que me ensinaram muito e entendo que tudo aquilo foi necessário naquele momento, mas era muita religiosidade, do tipo, não assista TV, televisão é o olho do diabo, você tinha que dormir de calça comprida e camisa de manga comprida. E eu lembro muito de Você Yankee, fez tudo isso. O terno bem passadinho. Você terno fez bem tudo isso. passadinho. Meu irmão Inácio, você fez tudo isso. porque se Jesus vier, ele não vai te pegar. Ah, né? de surpresa, de surpresa. Então são as vestes Lembra do das Pedro. virgens? Então, assim, eu lembro do meu irmão Ian, que até para ir aos retiros, a Lagoa, ele ia com a camisa comprida e uma calça comprida social, né? E a gente era muito religioso, a gente era religioso ao ponto do meu irmão pegar os meninos que eram discipulados por eles e cortar a bola, jogando bola, passou a faca Mas na isso bola. é porque estava pecando lá, jogando futebol. Jogando Mas futebol. esse processo que você viveu foi importante para que você chegasse Naquele aos dias de hoje? momento sim, porque eu entendo que acima de todas as coisas está um propósito de Deus.
Deus ele nos chama com um propósito, e esse propósito tem um tempo certo de se cumprir. Nada foge do controle dele. Você vê que o próprio apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja durante muito tempo, mas chegou o dia que Deus disse: hoje você vai cair em si e vai saber quem eu sou. Pronto, então vamos lá. E aí o que acontece? Quando a gente passamos por tudo isso aí, mas chegou o momento em que, em uma das fases mais difíceis que eu enfrentei na minha vida, onde eu estava desistindo mesmo, assim, cara, isso aqui, essa religião, nada aqui tem sentido, isso aqui não tem irmandade, é uma briga por poder, aquilo outro, isso aqui não dá para mim. Eu estava a ponto de sair fora mesmo. Foi quando alguém chegou, aí disse para mim o seguinte: você precisa conhecer o Evangelho. E você entende o que é alguém que está dentro da igreja desde os 17 anos e ensinando, e alguém chega e diz: ei, você precisa conhecer o Evangelho, meu irmão. Como é que você se sentiria ouvindo isso? Conhecer o quê? Eu já sou convertido desde os 17 anos. Sou pastor há 10 anos. Né? Já sou pastor há 10 anos. Como é que conhecer o Evangelho? Mas tem coisas que nós só aprendemos no tempo certo. E naquele momento ali, com o nosso querido pastor Adriano, Isso. nós nos conhecemos Nosso ali irmão no amado, seminário, nosso irmão amado Adriano. com o Ronildo, né? E foi muito bom ali aquele encontro, porque foi a hora de Deus chegar e dizer: ó, aí já deu, aprendeu o que tinha de aprender. Aprendemos Agora muito ali com Adriano Teixeira, Ronildo, né? vamos para o Evangelho mais puro e simples. E aí onde nós aprendemos o quê? Que se nós observarmos qual é o problema do fanatismo religioso, é que ele faz com que as pessoas que praticam a religiosidade se sintam melhores que as outras. Você observa Jesus falando sobre isso em Lucas 18, verso 11 a 14, quando ele conta aquela parábola de um homem religioso, um fariseu, que sobe ao templo para orar. E qual era a oração daquele cara? Ele orava consigo mesmo. Ele dizia o quê? Graças te dou, ó Pai. Por quê? Porque eu não sou como os outros homens. Então, o religioso, fanático, ele pensa que porque ele frequenta um lugar, Ele olha para si, né? ele olha para si e pensa: eu frequento tal lugar, eu não falo tais coisas, eu não frequento tais lugares, eu não ando com tais pessoas, então graças a Deus, porque eu não sou como os outros homens. E aquele homem ainda olha para o outro que estava dentro do templo com ele e diz assim: nem sou como esse aí, ó, que é um crente, mas é um crente mais ou menos. Eu sou diferenciado. E aí ele vai apresentar suas credenciais para Deus, ó. A Deus, né? Eu oro, eu jejum, eu dou o dízimo, eu sou uma bênção. Deus não sabia, né? Apresenta tudo para Deus. É como se Deus não estivesse vendo nada. Deus não sabia. É como se essas coisas significassem para Deus algo: seja aqui, você vai à igreja, você não vai mais naquele lugar, vem para cá, você é meu agora. É como se o sacrifício de Cristo não valesse nada, só valesse aquilo que eu faço. Mas aí do outro lado, um homem não consegue nem erguer a cabeça, mas bate no peito e diz: tem misericórdia. Olha o que ele pede: misericórdia. Por que ele pede misericórdia? Porque ele sabe bem o que ele merece. E ele sabe que ele merece o inferno. Mas ele diz: tem misericórdia de mim. Por quê? Porque eu sou pecador. E o que é reconhecer que é pecador? É reconhecer que rejeita o próprio Deus. Esse é o grande pecado. Esse é o grande pecado, Esse é não o grande amar pecado, a Deus. Não amar de verdade. A gente lê a parábola Não do bom reconhecer samaritano. Deus como o grande resolucionador dos problemas. É o grande manter. Costumo dizer, irmão Inácio, que a grande obra de Deus não foi nem só ter criado esse mundo e criado a nós para habitar nele, mas é mantenedor. Deus é mantenedor Com de tudo isso certeza. que está acontecendo aqui e tem um controle absoluto. Absoluto. Meu irmão Inácio, Muito bom, né? parece Esse papo. pouco, mas nós já estamos há mais de 1h30 dentro desse programa aqui. Eu quero agradecer demais todos que participaram. Bom. Eu quero, antes das suas considerações finais, fazer o seguinte com você. Tipo um ping-pongzinho aqui rápido. Viver o Evangelho. Viver Cristo. Viver Cristo na sua integridade o máximo possível. Se aproximar, olhar para Ele, se espelhar nele. É viver o Evangelho. Fé, irmão Inácio. Fé. Fé é a vitória que vence o mundo. As palavras de João, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, gente. É a vitória que vence o mundo. Fé é relacionar-se com o Pai. E o Buscar amanhã? essa relação. O amanhã não existe.
Nós só temos o hoje. O ontem já foi, amanhã não existe. O amanhã a Deus pertence. Somente, Basta cada né? dia o seu mal. Eu quero agradecer demais sua presença aqui hoje, Inácio. Viu? Eu sei que seu tempo não é fácil, eu sei que você trabalha demais. E eu tenho gratidão pela sua vida, por você ter me prestigiado nessa noite, ter Eu te prestigiado o Nocast, agradeço. ter trazido uma palavra de alívio, uma palavra de refrigério para as nossas almas. Amém. Tudo dentro das Sagradas Escrituras. Quero agradecer demais também a sua presença, Valdir. E você está pronto para as suas considerações finais, meu irmão Inácio. Mande ver. Quero agradecer ao nosso Pai Celestial, a nossa família, aos nossos irmãos queridos que sempre estão conosco. Nós não somos nada sozinhos, gente. Nós dependemos uns dos outros. E agradecer a todos, a minha família, a minha esposa que está em casa com minha filha lá, orando por nós, aos amigos que estão aqui. A você, meu irmão, por essa honra, prazer. Ô, meu irmão Inácio, Você não sabe como eu prazer estou foi feliz meu. de ver esse sonho aqui se realizando, É, cara. Parece que a feliz gente estou eu. dormiu. É verdade. E a gente vê que quando o sonho é de fato de Deus, pode ter as Quando vem dificuldades, mas acontece. Vem com Então, suavidade. a palavra é gratidão. Gratidão a todos. Nosso amigo Valdir aí. Por favor, Valdizão. Eu quero agradecer pelo convite e mais uma vez lhe parabenizar. Eu estou feliz por você. Ô, Valdir, que coisa boa. E feliz de saber que essa é mais uma porta onde o evangelho pode ser anunciado. Né? É verdade. É mais uma verdade, porta sim. que o evangelho pode ser anunciado. Fico muito feliz com isso. Saiba, nós somos um. Gente, muito, muito, de coração, de verdade, muito obrigado pela participação de todos. Forte abraço. Por aqui a gente vai se vendo muito mais vezes. Terça-feira que vem, às 19h30, estaremos aqui com o nosso amigo e irmão Adriano Fabrício. Nós vamos tratar de psicologia, nós vamos tratar de filosofia, vamos tratar dessa situação que a gente estamos vivendo nos dias de hoje, onde estamos todos envolvidos na visão de um psicólogo, na visão de um filósofo e de um teólogo. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. Forte abraço. Por aqui a gente vai se vendo. Olha, O que foi? os comentários aí do pessoal. O que diz aí? Lê aí. A Almi aqui dá até uma sugestão, a Almi Firme, nosso querido Almi, ó. Uma sociedade onde a depressão e o suicídio têm aumentado consideravelmente. São temas de interesse de muita gente e poderá ser assunto posterior desse podcast. Uma boa dica, né? Muito boa. Tá certo para esse próximo, né? Que já é com o Adriano. Adriano. Tá certo. Bem. Psicólogo, né? E aí? O que mais que disseram, hein? Isso aí, temos mais Parabéns, aqui. Nuca, pelo seu programa. Foi Alexandra Miranda. Parabéns, Nuca, pelo seu programa. As palavras do pastor e do Valdir. Eles estão todos de parabéns, um abraço. Muito bom. E mentalidade analítica, muito bom, colocou aqui. Parabéns, Jaqueline Nogueira, Sérgio Luiz, Anselmo, Tiago, participou bem Tiago aqui conosco. Nascimento Show, né? Nosso Mendonça, Inocência concordo, Mendonça, Almir. concordo com Almir Soares. Serginho Buenabrasa, lá pra cima, hein? Mônicio, coisa boa, né? Muito bom, Mas, olha- muito cheio de participação. Maravilha. Essa palavra teve sentido para vocês. Compartilhem, né, Nuca? Fica aí, vai ficar na plataforma gravada, né? Compartilhe, deixe seu like e se inscreva. É importante, faz com que o YouTube mande para mais pessoas. Show? Errado?